Olá! Hoje o conteúdo será sobre a independência dos Estados Unidos. Falaremos um pouco sobre a colonização. Devido às grandes perseguições religiosas, várias comunidades se direcionaram para a Nova América e formaram as 13 colônias. Os colonos estavam fugindo de perseguições religiosas e de dificuldades econômicas. Comunidades inteiras de protestantes imigraram para o Novo Mundo, na primeira metade do século XVII. Os colonos moveram uma luta sistemática contra os índios, entre guerras abertas, alianças rompidas e breves períodos de paz. Não havia no processo de colonização inglesa da América um projeto de integração com os povos indígenas. Como era a economia das 13 colônias? Nas colônias do norte desenvolveu-se a produção agrícola baseada em policultura. Também destacaram-se a atividade pesqueira, a extração de madeira, a extração de pele. Atividades eram poucas. As colônias do norte tinham um dinâmico comércio marítimo com as Antilhas, na região da África. Nas colônias inglesas do sul, desenvolveram-se uma produção agrícola mais voltada para o mercado externo, tabaco e posteriormente algodão, baseada em grandes proprietários rurais. A Inglaterra estava cheia de dívida, devido a tantos conflitos, com a França e outros. Ela estava devendo 128 milhões de libras esterlinas. Para poder sanar suas dívidas, a Inglaterra resolveu cobrar impostos. O governo britânico resolveu efetivar as determinações do Pacto Colonial, colocando em prática a proibição do comércio triangular. Em 1764, surgiu a Lei do Açúcar, que reduziu 50% dos impostos sobre o melaço estrangeiro, mas aumentava outros produtos. Os colonos estavam insatisfeitos e começaram a boicotar a Inglaterra, deixando de comprar os seus produtos. Logo, a Inglaterra enviou mais um outro comunicado, a Lei do Selo, em 1765. Os colonos também ficaram chateados. Assembleias coloniais foram convocadas e declararam ilegal nova lei. Após intenso protesto dos colonos, que se autodenominaram Filhos da Liberdade, a lei foi revogada pelo parlamento em 1766. Em 1767, houve um aumento nos produtos, como chumbo, vidro, papel, chá, cujo consumo era um hábito arraigado entre os colonos. Ainda mudaram políticas para as colônias, incluindo o pagamento dos governadores locais diretamente pelo governo britânico, o que reforçava a autoridade inglesa na região. A Lei do Chá, em 1773, concedia o monopólio da venda do chá nas colônias,
a Companhia das Índias Orientais. O objetivo do governo inglês era combater o contrabando dos produtos realizado pelos comerciantes americanos. Revoltados com essa concessão, que prejudicava seus negócios, no dia 16 de dezembro, os colonos destruíram diversos carregamentos de chá que estavam nos navios da companhia, atracando no porto de Boston. Com o resultado, em 1774, os ingleses decretaram a Lei da Coesão, o que os colonos apelidaram de leis intoleráveis. Por meio delas, ordenou-se o fechamento do porto de Boston. Os colonos foram obrigados a ressarcir o prejuízo do chá e sofreram restrições quanto ao direito de reunião. A Inglaterra também estabeleceu as leis de aquartelamento, que determinava que os colonos britânicos responsáveis por garantir os direitos dos ingleses nas 13 colônias deveriam receber alimentação e acomodação dos colonos. Tal reação foi a forma que a metrópole encontrou para mostrar que não aceitaria mais a insubordinação dos colonos. Em 1774, foi organizado o primeiro Congresso Continental na Filadélfia, reunindo 12 das 13 colônias. A Geórgia não mandou representantes. Os colonos não conseguiram resolver nada sobre as taxações dos impostos. Eles desejavam que diminuísse as taxações dos impostos. O segundo Congresso Continental, em 1775, contou com a participação das 13 colônias. Os integrantes chegaram à conclusão de que a separação era a única via possível. A decisão foi tomada em 4 de julho de 1776, quando foi divulgada a Declaração da Independência. A guerra pela independência se estendeu até os meados da década de 1780. As tropas coloniais foram lideradas pelo George Washington. Essa luta foi bastante difícil, levando em consideração a força da Marinha Britânica e a experiência dos ingleses em combate. Os colonos contrataram também com a ajuda de espanhóis e franceses. Os dois reinos europeus inimigos da Inglaterra auxiliaram os colônios com os soldados e armas e mudaram o rumo do conflito, selando a vitória dos colonos em outubro de 1781. Em 1783 foi assinado o Tratado de Paris, que finalizou a relação coloniais entre o território estadunidense e a Inglaterra. Esta reconheceu a independência dos Estados Unidos da América.